Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula online de artes. Espero que esteja tudo bem com vocês e também com as suas famílias. Antes de começar a nossa aula, vou deixar algumas dicas importantes para vocês que estão tendo agora esse novo meio de aula online, para vocês não se perderem, tá bom? Gente, todas as vezes que vocês forem fazer uma aula online, for lá no canal, não esqueça, já traga o seu caderno, sua caneta, anota todas as informações que estão sendo passadas, porque isso vai facilitar muito o seu estudo. Além disso, ajuda você a regular, ter um controle, quais as aulas você já ouviu, quais as aulas ainda faltam para você ouvir, para não ficar perdido depois, não perder matéria para fazer as atividades. Então, é muito importante que você anote para você poder estudar com mais facilidade. Outra dica, gente, é que você precisa ir lá no canal e se inscrever. Quando você clica lá no botãozinho de inscrever-se, você recebe as notificações de vídeos novos que os professores estão mandando. Porque lá nós mandamos não apenas vídeos, mas também recados importantes para os pais, caso haja alguma alteração. Outra dica importante é que as atividades relacionadas a essas aulas online, nós estamos enviando para o e-mail da escola. Então, vocês precisam avisar os pais ou responsáveis para que entrem em contato para solicitar as atividades. Estão sendo avaliadas do mesmo jeito, vale ponto, então você não pode perder a atividade, fica atento aí para você não deixar de pegar nenhuma, tá? Porque cada aula que for sendo acrescentada no canal também tem uma atividade durante a semana. E por último, gente, a revisão de prova. Antes de entrarmos no recesso da pandemia, vocês receberam uma revisão de prova que era para avaliação que nós iríamos fazer, mas acabou que não deu tempo. Não esqueçam de estudar essa revisão, ela já está com vocês impressa. Dá uma lida, dá uma estudada. Não preocupa só com as aulas que estão online, não, porque vocês também têm a matéria, né, que vocês fizeram antes para poder estudar para a prova. Combinado? Vamos começar então? Eu vou fazer com vocês uma recapitulação dessa matéria, porque algumas pessoas faltaram no início do ano, algumas pessoas perderam, não tem a folha, não colaram a folha, então eu vou dar aqui uma revisão bem rápida da matéria que nós estamos estudando, que é a história do teatro, tá? Então, vamos começar aqui com a pergunta, né? Como surgiu o teatro, gente? Acredita-se, né, que as primeiras manifestações artísticas teatrais que surgiram aconteceram desde lá do período rupestre, né? Desde lá do Paleolítico, da época dos homens das cavernas, onde o homem primitivo era muito curioso e ele começou a imitar os animais durante a caça com o intuito de aproximar-se deles, né? Acredita-se isso. Nós não temos uma comprovação que isso aconteceu, mas acredita-se que eles faziam isso, né? De acordo com registros que forem desenhos, né, encontrados nas cavernas, todos eles sugerem que isso pode ter acontecido, tá? Então eles imitavam os animais para facilitar a caça, para se aproximar deles. Isso também não deixa de ser uma encenação, né? Então desde lá da época dos homens das cavernas, desde lá dos primórdios, já começou a ter um pequeno indício de algum tipo de representação. E além disso, gente, possivelmente o homem primitivo também encenava a caça que ele fazia para os seus companheiros, sem saber que isso era uma encenação nem nada. Essa era uma forma, né, de expressão pautada na encenação, tá bom? Agora, já na Grécia Antiga, que nós começamos a falar bastante na sala, o teatro ele originou-se nas festas pagãs que saudavam o deus Dionísio, né? Deus com D minúsculo, né? Porque é um deus pagão, conhecido como deus da festa e do vinho. Aqui nessa tela eu deixo para vocês, nesse slide, uma demonstração de como era a festa voltada para o deus Dionísio, tá? As pessoas bebendo, dançando, com encenações teatrais. Então, acredita-se que essas festas originaram-se baseadas nas festas voltadas para o deus Dionísio. Próximo slide. Como eram encenadas essas peças teatrais? Bom, elas eram encenadas exclusivamente por atores masculinos. Isso mesmo, naquela época não podia ter mulher no palco, tá?
Eles usavam máscara de linho, que era enrijecido, né? Colocavam um produto, uma substância da natureza mesmo, para poder enrijecer aquelas máscaras, colocavam elas para secar ao sol e utilizavam para representar mulheres, para representar outras fisionomias, alegria, tristeza, raiva, faziam as máscaras com aquelas expressões e faziam teatro, mas eles eram representados apenas pelos homens, tá? No entanto, gente, as peças ainda eram encenadas por apenas um personagem, demonstrando, né, para os gregos a necessidade de incluir novas pessoas. Naquela época da Grécia Antiga, era muito comum ter o teatro, eles faziam teatro nas ruas, eles faziam teatros nos grandes teatros da cidade, mas eles foram percebendo que apenas um ator começou a ficar difícil, porque ele tinha que trocar a máscara toda hora para fazer o teatro, ou tinha que trocar de roupa, né? E as pessoas ficavam esperando, então eles começaram a ver a necessidade de incluir mais personagens na peça teatral, tá? Aqui nesse slide aqui eu coloquei algumas máscaras para vocês darem uma olhada. Aí fala exatamente isso, olha, os homens usavam máscaras para representar os papéis femininos. Os atores usavam máscaras de linho enrijecido e esta é uma máscara da tragédia grega. A gente sabe que tragédia é um gênero teatral, né? Como nós já estudamos na sala, tem vários gêneros teatrais, mas a tragédia foi o gênero que apareceu primeiro, nós vamos falar disso. E essa outra é uma máscara da comédia grega, né? Havia 2 para cada papel a desempenhar, tá? Próximo slide. Os personagens, gente. Como dito anteriormente, né, o teatro era encenado apenas por uma pessoa, que utilizava máscaras facilitando a interpretação dos personagens. Como o teatro era uma atração muito solicitada, né, e parte importante até da cultura daquele povo, né, da cultura grega, eles gostavam, isso para eles era normal. Então eles decidiram, por fim, incluir novos personagens. Então ficou assim, ó. Quando tinha 2 personagens, eles eram chamados de deuteragonistas. A palavra deuteragonista quer dizer 2 personagens na peça teatral. Quando tinham 3, eram chamados de trigonista. E quando tinha um personagem, né, que era o personagem principal, era chamado de protagonista. Até hoje nós usamos esse termo protagonista. Às vezes nós ouvimos o anúncio de uma novela, de um filme que vai ser estreado e lá no anúncio eles falam assim: a atriz tal vai ser protagonista dessa novela, ou seja, ela vai ser a atriz principal dessa novela. E esse termo veio lá da Grécia Antiga, que quer dizer um ator, representação de um ator, tá? Que no caso seria o ator principal. Próximo slide, vamos ver o que é. Principais temas do teatro. É muito interessante, gente, esses temas, porque existem vários outros, né? Nós estamos estudando teatro desde lá do primórdio, então é bom a gente saber como que foi a evolução. Hoje a gente vê tantas peças teatrais diferentes, tanta coisa legal por aí, mas a gente não sabe, né, às vezes, como começou isso tudo, tá? De acordo com a história do teatro, a tragédia é o gênero teatral mais antigo do mundo, tá? Então começou a manifestação através desse gênero da tragédia. E era, assim, fortemente usado pelos gregos em suas apresentações no teatro, né? Era comum para eles. Porém, gente, a história relata que naquela época ocorreu uma guerra muito sangrenta entre Atenas e Esparta, né? Que fazem parte da Grécia Antiga, fazendo com que muitos gregos, muitos atenienses morressem. Atenas perdeu essa guerra, saiu em desvantagem. Com isso, depois dessa guerra, né, historiadores acreditam nessa possibilidade que o povo ficou muito triste porque morreram muitas pessoas, então o povo não queria mais sair, né, não queria mais participar dos teatros para assistir tragédia, porque o povo estava sofrido, tinha perdido muitos parentes naquela guerra terrível que arrasou com a cidade, então eles não queriam mais esse gênero. Então eles criaram a comédia para alegrar o povo, para trazer um pouquinho de vida, alegria para aquela cidade. Olha que interessante. Então, após esse conflito,
Os atenienses que saíram derrotados acabou fazendo com que aquele povo, né, perdesse a alegria e motivação para continuar vendo essas encenações. Então criou-se a comédia, que serviu acima de tudo para alegrar o povo e amenizar o sofrimento das pessoas. Aí, gente, quando surgiu a comédia, que as pessoas riam, né, falavam sobre vários assuntos, nós vamos falar da comédia rapidinho, ninguém queria mais fazer a tragédia, né? A tragédia ficou um pouco esquecida. Era um gênero a mais que eles já tinham, mas todo mundo começou a gostar mais da comédia a partir de então. E a comédia? Eu coloquei só uma máscara aí simbolizando, só para você entender, né? A comédia acabou caindo na graça daquele povo lá, e eles usavam temas de todo tipo para representar os seus teatros, as suas encenações. Eles falavam coisas do cotidiano do povo, do dia a dia do povo grego, né? Eles falavam dos costumes que eles tinham naquela época, falavam com relação aos deuses deles, e também eles começaram a fazer críticas aos seus governantes. Eles usavam a graça, né? Eles usavam a comédia, o entretenimento, para jogar indiretas, para falar dos seus governantes para o povo. Aquilo que eles não concordavam, eles usavam o teatro para manifestar também essa opinião. Eu coloquei aqui para vocês, apesar que vocês já viram isso na sala, recebeu uma foto, mas geralmente a foto, né, nas folhas ficam preto e branco e são muito pequenas, né? Porque a gente precisa colocar muita coisa. Então, eu coloquei um teatro grego, real, uma foto, né, do teatro grego, e olha como que ele é bonito, né? Olha como ele é bem estruturado, o tamanho disso. Claro que hoje muita coisa lá está em ruínas, esse é só um desses, né? Um deles, né, gente? Porque tem vários teatros gregos, tem vários anfiteatros enormes. Esse daí é um bem famoso que tem lá na Grécia Antiga, e até hoje, né, muitos cantores famosos agendam shows para ser realizados nesses teatros, vem gente do mundo inteiro para assistir shows e tal. Mas naquela época eles eram usados para teatro e também para reunião do povo da cidade, para falar um assunto sério, né? Às vezes o imperador, quem comandava aquele povo, chamava toda a cidade para se reunir no teatro, para dar algum aviso importante e assim por diante. Mas ele foi feito também para representações. Sabe-se, né, que o povo cristão foi muito perseguido naquela época e eles faziam também alguns massacres de cristãos, infelizmente, dentro dos teatros para que as pessoas assistissem e não desrespeitassem as leis. Então, tem uma história um pouco triste também por trás. Tá? Mas nós estamos falando da parte histórica mesmo do teatro, nós não vamos entrar nessa questão de fé, só para vocês saberem conteúdo histórico, tá bom? O próximo slide, gente, é a finalização da nossa aula, termina por aqui, espero que vocês tenham gostado, dá uma estudada, não fica sem ler o caderno, tá? Não deixe as atividades acumularem, para não ficar perdido depois, né? Isso vai acabar rapidamente, se Deus quiser. E se você ficar deixando atividade, não fazer, esquecer de pegar, isso pode enrolar depois, tá? Então, bom descanso para vocês, boas aulas online e Deus abençoe a todos.